Olá, meu nome é Yasmin Salles e eu sou a sua professora de alemão, nível básico 1, aqui pelo Grupo Estudar. Nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós vimos na nossa última aula, que foi acerca de países e nacionalidades. Nós conhecemos alguns países, alguns continentes, juntamente com as suas respectivas nacionalidades, em alemão. Nós aprendemos a como dizer em alemão o nome de algum desses países, das suas nacionalidades, e também passamos a conhecer em alemão o nome dos continentes do mundo. E claro que terminamos a nossa aula com o lado prático, né? Como perguntar de onde a pessoa vem, qual país que ela vem, a nacionalidade dela e assim por diante. Em nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ainda um pouco sobre esse assunto, sobre os países, mas já por um outro ângulo, né? Vamos abordar um outro ângulo com relação a esse assunto. Na nossa última aula, só recapitulando aqui com vocês, como eu estava falando, nós conhecemos como perguntar para a pessoa de onde ela vem. Nós vimos que para perguntar de onde ela vem, que também nós vimos isso até nas nossas primeiras aulas, nós utilizamos a seguinte pergunta: woher kommst du? Seja informalmente, ou woher kommen Sie? No aspecto formal já. Então, para perguntarmos a proveniência da pessoa, nós utilizamos essa importante pergunta aqui, no aspecto informal, woher kommst du? E aqui já no aspecto formal, woher kommen Sie? E é claro que para responder nós utilizamos essa estrutura, ich komme aus, e em seguida o país de onde ela vem. E por fim nós vimos que existem alguns países que precisam obrigatoriamente de um artigo na frente. Então, aqui foi até explicado que esses países são de gênero feminino ou gênero masculino. Já na nossa aula de hoje, ainda com relação a esse aspecto, nós vamos conhecer uma outra forma de saber a proveniência da pessoa. No caso, já fazendo uma pergunta direta, né? Já jogando para a pessoa já o país de onde ela vem, o país do qual ela é proveniente. Nós aqui vamos utilizar uma pergunta já direta, como nós vamos observar no exemplo 1 e no exemplo 2. São as famosas perguntas que em alemão nós chamamos de Ja oder Nein Frage, ou seja, que são perguntas que a resposta vai ser sim ou não. Para isso, nós fazemos uma pergunta direta, que a resposta ela vai ser afirmativa ou negativa. Para fazermos essa estrutura em alemão, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos inverter a posição do verbo. Nós sabemos que o verbo ele deve permanecer na segunda posição, em frases afirmativas. Mas, quando nós estamos perguntando, fazendo esse tipo de pergunta que a resposta é ja ou nein, ou seja, sim ou não, o verbo ele vem para a primeira posição e o sujeito passa a ir para a segunda posição, no caso de perguntas. Nós vamos observar em alemão que, na maioria dos casos, o verbo ele sempre fica na segunda posição. Claro que vai ter alguns casos que ele vai variar a posição dele, ele vai para a última. Mas quando estamos nos referindo à pergunta, a esse tipo de pergunta, ja ou nein, o verbo ele deve ficar na primeira posição, o sujeito na segunda e o complemento fica logo a seguir. Então vamos observar este exemplo. Uma outra forma de perguntar a proveniência da pessoa já jogando, né? A pessoa aqui no caso, ela já supôs qual era a proveniência dela, de onde ela vinha, qual o país que ela vinha, e daí ela soltou a pergunta. Vamos observar aqui. Sind Sie Italiener? Ja. Und Sie? Sind Sie Brite? Nein, ich bin Australier. Ah, Austrália. Ja, ich wohne in Sydney. Und Sie? Wo wohnen Sie? Ich wohne in Mailand. Como nós observamos, é uma estrutura parecida com a que nós vimos na última aula. No entanto, nesse caso, a pessoa ela já supôs o país da outra pessoa, no caso, perguntou, acertou, e a pessoa também fez ela riscou a mesma coisa, ela supôs de onde a outra pessoa vinha, só que nesse caso ela não acertou, ela errou, já uma resposta nein. A primeira pergunta, nós vimos que era uma resposta ja. Agora, ela perguntou a mesma coisa
tentou adivinhar a proveniência dela usando a mesma estrutura, verbo na primeira posição, sujeito na segunda. No entanto, a resposta foi nein. Ela não era britânica, ela era australiana. Então, ela corrigiu. Nein, ich bin Austrália. Ela, Austrália. Aí ela continuou, eu moro em Sydney. E como ela disse onde ela morava, ela quis saber onde a outra pessoa morava também, a cidade da outra pessoa. Aí nós utilizamos uma outra pergunta que nós já aprendemos. Wo wohnen Sie? E ela respondeu, ich wohne in Mailand, eu moro em Milão. Então vamos dar uma repetida mais uma vez nesse diálogo, tá? Agora a nível de prática. Sind Sie Italiener? Ja, und Sie? Sind Sie Brite? Nein, ich bin Austrália. Austrália. Ja, ich wohne in Sydney. Und Sie? Wo wohnen Sie? Ich wohne in Mailand. Então acredito que esse exemplo ele ficou bem explicado, né? É uma outra forma de perguntarmos a proveniência da pessoa utilizando a estrutura que os alemães chamam Ja oder Nein Frage. Perguntas que a resposta é sim ou não. Agora vamos observar o exemplo 2. A mesma estrutura, no entanto, agora num aspecto informal, mas nós observamos que a estrutura é a mesma. Verbo, primeira posição, sujeito, segunda posição, e o complemento logo depois do sujeito. Também perguntas que as respostas vão ser sim ou não. Ja oder Nein Frage. Aqui ela vai supor se a pessoa é alemã. Bist du Deutsche? Nein, ich bin Österreicher. Und du? Woher kommst du? Ich bin brasiliana, de São Paulo. Aqui a mesma estrutura. Ela tentou supor a proveniência da pessoa. A pessoa não era alemã, era austríaca, então ela corrigiu. Não, eu sou austríaco. Mas ela também queria saber a proveniência daquela pessoa, só que ela não supôs, ela usou a estrutura que nós utilizamos. Woher kommst du? De onde você vem? Ela não quis supor, ela simplesmente perguntou. E ela disse, eu sou brasileiro. Aí aqui uma coisa bem típica, né? Usar uma preposição no caso da língua da pessoa, né? Isso é muito comum também no alemão, as pessoas que não sabem, quando vão utilizar a cidade que mora, no próprio idioma, no caso, né, porque não tem uma forma germânica para dizer São Paulo, então ela utiliza na forma brasileira mesmo, ok? Então, segundo exemplo, mesmo aspecto, pergunta ja oder nein, a resposta, no caso, sim ou não, verbo, primeira posição, sujeito, segunda posição. Então, nós vimos que é uma outra forma de nós abordarmos essa parte de nacionalidades e países. E aqui também a nível de recapitulação e prática, que isso é muito importante, nós utilizarmos a conjugação verbal correta, os países, aqui é uma lista de países a nível de fixação, e colocamos também alguns países de gênero feminino e gênero no plural, para lembrarmos que esses países eles vão receber obrigatoriamente esse artigo. Vamos repetir, vamos praticar para fixar. Ich komme aus Italien. Ich wohne in Brasilien. Du kommst aus Schweden. Du wohnst in Mexiko. Sie kommen aus Deutschland. Sie wohnen in Japan. Ich komme aus der Schweiz. Ich komme aus den Niederlanden. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus den USA. Mais uma vez. Ich komme aus Italien. Ich wohne in Brasilien. Du kommst aus Schweden. Du wohnst in Mexiko. Sie kommen aus Deutschland. Sie wohnen in Japan. Ich komme aus der Schweiz. Ich komme aus den Niederlanden. Ich komme aus der Türkei. Ich komme aus den USA. Dando continuidade à nossa aula, uma coisa muito importante são o que os alemães chamam de Formular-Anmeldung, que é uma coisa muito comum para as pessoas que viajam para a Alemanha, principalmente os estudantes. É um tipo de formulário que as pessoas elas devem preencher para
explicar o motivo por que ela está indo para a Alemanha, o que ela vai fazer lá. Então, geralmente, as pessoas elas preenchem esse formulário, que é um formulário de registro de residência, que eles chamam, que serve para uma espécie de certificação, uma garantia de que a pessoa ela está legalizada naquele país, o que ela vai fazer naquele país, quanto tempo ela vai ficar. É só uma confirmação da presença da pessoa no país, né? Um registro de residência. E geralmente, quando a pessoa ela vai preencher esse registro, há esses aspectos aqui. Perguntar o nome da pessoa, o sobrenome, a nacionalidade, que é o que nós estamos vendo, onde aquela pessoa mora. E nós vamos observar, consequentemente, uma nova informação, né? Que no caso é o estado civil da pessoa. Vamos lá. Formular Anmeldung. Primeiro, Nachname. Nachname, como nós sabemos, uma coisa muito comum na Europa é que as pessoas elas se lidam muito pelo sobrenome. Muito. É mais comum as pessoas se lidarem pelo sobrenome do que pelo nome. Então, quando nós vamos preencher não só esse tipo de formulário, mas documentação em si, é muito mais importante o sobrenome da pessoa, que é o que eles chamam de Nachname, que é o pé da letra que nós traduzimos depois do nome. Nós colocamos aqui alguns exemplos de uma pessoa fictícia. Nós chamamos a pessoa de Schneider, sobrenome dela. Se nós colocássemos apenas Name, também estava subentendido com o sobrenome da pessoa. Então, Nachname, nós colocamos aqui o sobrenome Schneider. Vorname, que aí sim já é o primeiro nome da pessoa. Esse for dá a ideia de anterioridade. Então, nós colocamos aqui o nome Klaus. Klaus Schneider. Staatsangehörigkeit, nacionalidade, que foi o que nós acabamos de ver. Nós colocamos aqui Deutscher, alemão. Geburtsort. Isso aqui é o local onde a pessoa nasceu. Porque a pessoa ela pode nascer num lugar e morar em outro. Então, quando tem esse tipo de pergunta, de informação para a pessoa preencher, é o lugar o qual a pessoa nasceu. Alta, a idade da pessoa, nós ainda vamos aprender com números em alemão, portanto ainda não se preocupem com essa parte. Nós colocamos 35 anos para a pessoa. Alta é idade. Geboren, nós também colocamos aqui uma data fictícia. Geboren é a data que a pessoa nasceu. Nós colocamos aqui uma data. Wohnort, aí sim é o lugar o qual a pessoa está morando agora, a residência da pessoa. Nós vimos que Geburtsort é o lugar o qual a pessoa nasceu. Já Wohnort é o lugar onde a pessoa está morando atualmente. Beruf, nós também já vimos que é a sua profissão, no caso nós colocamos aqui professor, Lehrer. Familienstand, que é o que nós vamos ver a seguir, é o estado civil da pessoa, que nós colocamos aqui verheiratet, casado. E por fim, filhos, né? Se a pessoa possui filhos ou não. Nós colocamos aqui 2, Kinder, filhos. Então, é muito comum esse tipo de formulário nós preenchermos. Eu coloquei aqui mais a nível de informação, porque nós estamos ainda vendo essa parte de nacionalidade. A seguir, nós vamos conhecer, a nível de vocabulário, mas isso é muito importante, o que os alemães chamam de Familienstand, que é o estado civil da pessoa. Como nós dizemos, solteiro, casado, divorciado e viúvo em alemão. Vamos conhecer ledig, solteiro, ou solteira, porque serve para os dois. Verheiratet, casado ou casada. Geschieden, divorciado ou divorciada. Verwitwet, viúvo ou viúva. Mais uma vez, ledig, verheiratet, geschieden, verwitwet. E por fim, já para praticarmos, já abordando esse lado do que acabamos de ver, do Estado Civil, nós também vamos utilizar perguntas Ja oder Nein. Ja oder Nein Frage. Agora, abordando esse aspecto do Familienstand. Vamos praticar? Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin geschieden. Und Sie? Ich bin verwitwet. Mais uma vez. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin geschieden. Und Sie? Ich bin verwitwet.
Então a pessoa perguntou, já soltou, né? Já supôs. Você é casado? O senhor ou a senhora é casado? Não, aí a pessoa não adivinhou, então a resposta foi nein. Aquela Ja oder Nein Frage, a resposta foi nein. Ela era o quê? Ela não era casada, ela era divorciada. Aí ela perguntou a mesma coisa. E o senhor? Ou e a senhora? Será que é casado ou não é? Aí qual era a resposta? Ich bin verwitwet. Eu sou viúva. O nosso próximo diálogo, mesma estrutura, no entanto, no aspecto informal. Ela vai supor o estado civil da pessoa e a gente vai ver se ela acertou ou não. Bist du verheiratet? Você é casado? Resposta também nein, ich bin ledig. Und du? Ich bin ledig auch. Mais uma vez, bist du verheiratet? Nein, ich bin ledig. Und du? Ich bin ledig auch. Então ela perguntou se a pessoa era casada, ela não acertou. Não, não sou, é o quê? Sou solteiro. E você? Também, eu também sou solteiro. Então nós vimos aqui duas informações novas, né? No caso, como fazer perguntas diretas, que a resposta vai ser sim ou não. O que é que nós temos que fazer? Verbo na primeira posição, sujeito na segunda posição e complemento depois do sujeito, como nós praticamos bem aqui. E também, a nível de vocabulário, nós aprendemos os diversos estados civis, solteiro, casado, divorciado, viúvo. E, por fim, um detalhe muito importante é esse formular Meldung, que se você que deseja ir para a Alemanha estudar, principalmente estudar, com certeza você vai preencher um formulário parecido com esse aqui. Claro que vai ter mais informações que eles vão pedir, mas aqui só para você já passar a conhecer. Na nossa próxima aula, nós vamos dar continuidade ainda ao idioma alemão, conhecermos mais assuntos e mais coisas maravilhosas acerca desse idioma. Obrigada a todos, até a nossa próxima videoaula.